papo agora é sobre alimentação. Lá fora, o tempo tá friinho, tem sol, mas aqui, vou te falar, gente, o sol vem, mas não esquenta nada. E quando você chega em casa, só quer saber de uma coisa: comer algo quentinho, reconfortante, se aquecer. Mas afinal, por que a gente come mais no frio, né? Por que sentimos mais apetite e passamos boa parte do dia pensando em comida? É sobre isso que vamos conversar com a nutricionista Bruna Braga. Bom dia, Bruna! Alegria ter de volta. Seja bem-vinda. Obrigada, Moninha. Bom dia. Obrigada por me receberem aqui hoje. Bruna do céu, eu tava aí lendo isso aí, eu pensando, porque é exatamente a gente, né? A gente quer comer coisa quentinha, coisa calórica. E aí eu pergunto pra você, no inverno é mais difícil emagrecer? Na verdade, não. Na verdade, o nosso corpo ele gasta uma quantidade de calorias diárias para manter a gente vivo e até para manter a nossa temperatura corporal. E no inverno ele tem que gastar uma quantidade de energia a mais para poder nos aquecer, né? Mas o que acaba sendo mais difícil de manter essa alimentação saudável no inverno é exatamente o que você disse agora no início. A gente busca por uma alimentação mais quentinha, mais reconfortante e muitas das vezes não são alimentos saudáveis. É o chocolate quente, né? O caldo gorduroso. As massas. As massas. E tem mais, né, Bruno? Porque come e dorme, né? Ninguém quer fazer exercício, né? Exatamente. E aí, esse conjugado não é bom. Como preparar salada no inverno, né? No frio, alguém quer comer alguma coisa fria? Pois é. A dica principal nesse momento é trocar a salada crua por legumes ou vegetais refogados, assados, cozidos, porque aí dessa forma a gente consegue manter o consumo dos vegetais, mas de uma forma mais quentinha, né? Que vai ser mais reconfortante também. Verdade. Porque no frio realmente a gente não fica querendo colocar coisa fria. E nessa época do ano, as coisas mais frescas, o ideal é optar por isso também, né, Bruna? Sim. Que até o preço também é melhor, né? Como é que vai consumir fruta no inverno? Então, uma outra dica interessante, por exemplo, o abacaxi, a maçã, são frutas que quando a gente esquenta um pouquinho no micro-ondas ou um pouquinho no forno, coloca ali um pouquinho de canela por cima ou então cacau em pó, são formas mais criativas e mais saborosas e quentinhas para a gente consumir no inverno. E além disso também, agora na safra de julho, a gente tem mexerica, morango, abacate, que são frutas bem versáteis quando a gente pensa em receitas saudáveis também. É verdade. O fato de colocar, de esquentar no micro-ondas não perde as propriedades? Não perde não. Isso é super tranquilo. É melhor a gente continuar consumindo fruta de alguma forma, né, do que deixar de consumir por não estar Melhor quente. consumir a fruta do que o suco. Isso, é melhor mesmo. Por causa da fibra. Exatamente. Tá treinada, hein, Moninha? Aprendi tudo com a Bruna. Bruna, quanto a água, né? Eu vou te fazer essa pergunta. Eu acho que eu tenho a resposta, mas às vezes as pessoas não sabem, né? A gente precisa consumir a mesma quantidade de água no inverno? A mesma quantidade. E é um desafio, né, Moninha? Porque quando não tá calor, a gente esquece de beber água mesmo. Mas uma conta interessante da gente fazer, nós precisamos de mais ou menos 35 ml de água por quilo de peso corporal. Então, uma pessoa que pesa ali 80 quilos vai precisar de mais ou menos uns 2,8 litros. Então, para a gente conseguir lembrar dessa quantidade, é legal colocar alerta no celular, notificação, ou ir anotando, então registrando. Repete a fórmula, quantos ml? 35 ml de água por quilo de peso. 35 ml por quilo. 35 ml é um pouquinho assim. Isso. Por quilo de peso. Exatamente. Gente, multiplica aí. Quanto você tá pesando, vezes 35. O que der é o que você tem que tomar de água por dia. Isso. E aí você... No mínimo, né, Bruno? No mínimo. E aí você pode ir usando de formas para te lembrar. Então, eu tenho alguns pacientes que gostam de anotar na agenda quanto que bebeu ao longo do dia, depois some e vê se conseguiu bater a meta. Várias formas diferentes que a gente pode ir controlando essa ingestão de água. Entendi. Então é o seguinte, aqueles mais pesados tem que beber mais água, gente. E aquela pessoa, Bruna, que não conseguiu bater meta, não conseguiu beber as águas todas, o que pode acontecer com o organismo que não está hidratado devidamente? Então, quando a gente não bebe a quantidade de água suficiente no dia, né, a gente pode ficar com falta de energia, falta de hidratação na pele, mais fadiga, talvez não vai conseguir fazer uma atividade física tão bem quanto conseguiria, né? A desidratação, ela acontece de uma forma muito mais normal do que a gente pensa. A gente não tem que beber água só quando a gente está com sede. A sede já é um alerta de desidratação.
né? Então é buscar realmente ter um consumo de água diário, não tomar tudo de uma vez, porque senão também não adianta, e ir porcionando ao longo do dia. Olha, tá vendo? Se às vezes para resolver vai tomar os 2 litros de uma vezada, não adianta não, gente. Pouquinho por pouquinho. Então, a boca seca já é o organismo avisando que a situação não tá boa. Isso, que ele precisa de água. Dor de cabeça, exatamente. Isso é tudo o organismo avisando. São sintomas de insolação, né? Também, exatamente. Mesmo sintoma. Chá e bebidas quentes são aliados no inverno. Tem alguma dica para esses chás, Bruna? Então, os chás, eles são super interessantes para a gente poder complementar esse consumo de água. Então, sobre os chás, o ideal que a gente pensa ali são até 3 xícaras por dia e tentar variar o sabor, a erva desse chá. E a gente também pode usar de receitas saudáveis, de cappuccino saudável, de chocolate quente saudável, que dá para fazer de uma forma prática em casa, né? Para poder ajudar nesse inverno. Então, vamos dar. E lógico, gente, vamos dar uma receita de cappuccino saudável. Isso, o cappuccino saudável eu gosto de fazer assim. A gente vai colocar numa xícara o leite, pode ser o leite da preferência. Pode ser integral, pode ser desnatado. Leite líquido ou leite em pó? Tanto faz, o que preferir. E aí você pode colocar um pouquinho de canela, ou café já coado, ou então um café solúvel. Mistura tudo e tá ótimo, tá super saudável. É o cappuccino, maravilhoso. Se quiser ainda deixar mais gostoso, ao invés de colocar açúcar, você pode colocar um quadradinho de chocolate amargo, vai derreter ele no meio e vai ficar maravilhoso. Chocolate, sempre optar por amargo. O ideal é isso mesmo, pra gente poder ir readaptando o nosso paladar. Readaptando o paladar, gente. Essa pessoa que tem paladar infantil, né? Eu já tô saindo dessa área. Sim. Já tô tomando café sem açúcar, tô brilhando demais, gente. É tirar o açúcar, porque o açúcar, ele é nocivo, né, Bruna? O açúcar em excesso, ele vai trazer alguns prejuízos para o nosso organismo. Então, onde a gente pode controlar de colocar o açúcar, ou então, né, de ir acostumando o paladar, igual você falou, é o ideal. Então, o suco sem açúcar, o café sem açúcar, num primeiro momento a gente assusta, né? Acho que não vai dar conta, mas o nosso paladar, ele é muito adaptável. Então, conforme você, né, vai conseguindo beber aquele café, diminuindo a quantidade de adoçante ou do açúcar, isso vai ficando mais tranquilo. Então, Bruna, me dá a dica assim, porque às vezes no inverno a gente tem um desejo de comer doce, doce de leite, doce de colher, brigadeiro, fazer o brigadeiro, sentar, comer a panela inteira. Como controlar? Quais são as dicas que são para poder não ter esse gatilho? Porque basta uma colherada para você poder... Pronto, a vaca foi pro brejo. Isso aí, desse jeito. E quais são as dicas que você tem para a gente poder controlar esse desejo de comer doce? Então, a gente pode pensar em receitas saudáveis mais doces também para colocar nesse dia a dia. Quando a gente fala de vontade doce, não é que a gente tem que abolir essa vontade de falar que não podemos comer, não é isso. Mas é pensar em estratégias mesmo. Então, por exemplo, às vezes um café da manhã mais docinho pode fazer um bolinho de banana de caneca, uma panqueca de banana. Ou então pensar em receitas mais saudáveis, um bolo de cenoura saudável. O próprio chocolate amargo, se a gente pensar às vezes em derreter ele um pouquinho no micro-ondas e jogar por cima de uma fruta, fica uma delícia. Então, usar da criatividade mesmo para poder ser um auxílio para a gente nesse inverno, né? Também é o ideal tirar aquelas pessoas acostumadas com os achocolatados famosos, tirar e começar a misturar, fazer o desmame, vamos dizer assim, né? E colocar o cacau em pó. É o ideal isso, Bruna? Exatamente essa estratégia que eu gosto de usar no consultório, Moninha. Eu peço para os pacientes colocarem num pote tudo misturado, o achocolatado com um pouquinho de cacau em pó, até realmente conseguir e aumentando acostumar. e diminuindo, aumentando, até fez o desmame, já não sente mais falta, né? É interessante que o organismo adapta mesmo, né, Bruna? Totalmente. Cereal, grão, como que entra nessa questão do inverno? Então, os cereais, principalmente os integrais, eles são importantes porque são carboidratos que vão nos dar energia, né? E isso é importante para o nosso corpo funcionar como um todo, além de ser fontes de fibra também. Então, a gente pode incluir, às vezes, por exemplo, colocar o arroz integral ali no prato na hora do almoço. As batatas são super aliadas, que dá para fazer, por exemplo, uma batata baroa quentinha, fica gostoso. Um purê de batata baroa, um purê de batata inglesa, isso é super tranquilo. Realmente ir conciliando e usar, às vezes, de cereais, de fibras junto de frutas, para a gente poder aumentar a quantidade de fibra ao longo do dia, isso também é super interessante. Bruna, chegou uma pergunta aqui no chat perguntando assim: quantas porções de carboidrato pode ter numa refeição?
Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Do objetivo que cada uma vai ter e da estratégia que a gente vai utilizar. Mas, por exemplo, antes tinha muito mito de que no prato do almoço, por exemplo, não poderia ter arroz e batata, porque são 2 carboidratos. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, isso é um mito. Se a quantidade dos 2 carboidratos ali estiver ok, a gente pode colocar. Então, por exemplo, às vezes eu indico para os meus pacientes colocar ali 1 colher de servir de carboidratos na hora do almoço. E eu explico que 1 colher de servir é igual a 3 de sopa. Então, se quiser colocar 1 de sopa de arroz, 1 de sopa de batata, 1 de sopa de abóbora, tá ótimo, não tem problema nenhum. Entendi. Quando você falou assim, lá em Diamantina eles fazem um empadão, um empadão de massa de farinha de trigo recheado com macarrão, nunca vi isso, gente. Bis e idem. Então, mas se você comer 3 colheres ali, pode, né? Aí, tudo bem, né? Ô, Bruna, sobre malhar, exercício físico, a gente precisa de ter disposição para fazer exercício físico ou a gente precisa fazer exercício físico para ter disposição? Nossa, Moninha, é exatamente isso. Assim, tem uma colega minha de profissão que ela fala uma frase que eu acho super legal, que ela fala assim, nosso corpo ou a gente usa ou a gente perde. E é exatamente isso, a gente tem que colocar o nosso corpo para movimentar. No inverno é um desafio, né? Porque por conta do frio a gente realmente acaba deixando muitas vezes a atividade física de lado. Mas a gente tem que entender que é um compromisso fixo ali na nossa agenda. Não é se der tempo, né? É realmente um compromisso com o nosso corpo. Então, algumas dicas legais para esse momento, por exemplo, quem treina de manhã cedo e aí tá mais frio ainda, coloca a roupa de academia bem do ladinho da cama, que você já levanta, já troca de roupa e já vai direto. Sabe, tentar... Já dorme com a roupa de academia, melhor ainda. Troca de roupa embaixo da coberta, se for o caso, né? Mas tentar realmente ajustar para que a gente não burle de ir fazer atividade física e colocar o nosso corpo para movimentar. Até porque isso vai esquentar a gente também, né? Na hora que a gente estiver fazendo atividade física, a gente vai ficar quentinho. A nutrição, ela muda no inverno para crianças, idosos e adultos? Durante toda a vida, a gente tem que ter um cuidado com cada fase, realmente, para as demandas nutricionais que cada pessoa vai ter. No inverno, a gente vai usar mais essas estratégias que eu te falei, para a gente conseguir ir adaptando realmente na rotina de cada um. De cada fase, de cada um, né, Bruna? Isso. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? Eu acho legal, Moninha, a gente lembrar que hoje em dia a gente sabe que a nutrição, ela não é mais aquelas dietas chatas e sem vida e sem cor que tinha antes. Então, hoje a gente pode usar de receitas saudáveis, de formas de preparar os alimentos diferentes, para que a gente possa manter uma alimentação saudável durante o ano inteiro e com sabor, com graça. Comer bem não precisa ser comer mal, né? Tipo, sem sabor. Assim. Sofrimento, né, Bruna? Gente, olha só. O Instagram da Bruna tá aqui na tela, @brunabraga.nutri. A Bruna dá receita, a Bruna dá dicas. Lá, link na bio, você marca consulta com ela para ela fazer sua avaliação, fazer o que você quer. Tem pessoas que querem engordar, tem pessoas que querem emagrecer, tem pessoas que querem ganhar massa magra. E cada um tem seu objetivo. E é a nutricionista que vai te explicar, te ensinar todos os caminhos das pedras, né, Bruna? Isso mesmo. Então entra lá, @brunabraga.nutri, segue, compartilha. E mais bacana, as dicas que ela dá quase todos os dias. Muito obrigada, querida. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada, Moninha, por me receber aqui hoje. Um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vinda.